Falar de economia agora, a política fiscal do próximo governo, que começa em 2023, dia 1º de janeiro, é uma grande incerteza para o país. Uma conta que soma aumento de gastos com o Auxílio Brasil, queda nas receitas e aumento da dívida pública pode gerar um impacto fiscal de quanto, Thaís Herédia? 430 bilhões de reais. Esse é o cálculo feito pelos economistas Braulio Borges e Manuel Pires, do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas. Eles fizeram esse cálculo levando em consideração todos os riscos e passivos, ou seja, aqueles gastos que já estão praticamente contratados, ou pela política ou pela realidade mesmo, e que o próximo governo vai ter que lidar. Como nós falamos agora há pouco sobre a forma com que o governo vai conseguir formar o orçamento federal do ano que vem, sem conseguir prever já oficialmente o pagamento do Auxílio Brasil de R$600. Então, vou dividir aqui com vocês parte desse estudo, como eu disse, dos economistas Manuel Pires e Braulio Borges. Esse estudo foi publicado hoje pelo Boletim Macro da Fundação Getúlio Vargas, foi antecipado para nós aqui, dei logo cedo no CNN Manhã. Ele aumenta a preocupação com as soluções que o governo vai ter que encontrar para lidar com esses riscos aqui, sem perder a credibilidade ou a capacidade de manter as políticas públicas, especialmente aquelas que sustentam e acolhem os mais frágeis. Os economistas, o Braulio Borges e o Manuel Pires, dividem esse passivo fiscal em 4 categorias. A primeira delas diz respeito às despesas que não estão cobertas sobre o orçamento e que colocam em xeque, por exemplo, o teto de gastos. Aqui eu estou falando da manutenção do Auxílio Brasil em R$600, o reajuste do funcionalismo federal, tem 4 anos que não há reajuste, então aqui é muito difícil escapar, e uma revisão das despesas discricionárias, que é uma revisão que acontece todos os anos. Essa conta ultrapassa 120 bilhões de reais, 1,2% no cálculo dos economistas do IBRE. A segunda parte diz respeito às medidas com impacto negativo sobre as receitas do governo federal e que afetam não o teto de gastos, mas o resultado primário, aquele que pode dar déficit, ou seja, as contas no vermelho, ou superávit, as contas no azul. Nessa conta estão as desonerações feitas com preços de combustíveis e outros produtos, o reajuste da tabela do imposto de renda pessoa física e a normalização da arrecadação do setor de petróleo. O Manuel Pires diz o seguinte: o reajuste da tabela do imposto de renda é uma coisa quase que o governo vai ter que fazer isso. As pessoas de baixíssima renda, sem esse reajuste mínimo que seja, vão passar a ter que declarar um imposto de renda, e isso vai aumentar a regressividade e a injustiça tributária que temos no Brasil. Então, levando isso em consideração e o que eles chamam de normalização da arrecadação do setor do petróleo, o preço do barril do petróleo não vai ficar nos 130, 120 dólares que estava por causa da guerra. Se o barril continuar caindo, a arrecadação com petróleo vai diminuir. Para fechar, a elevação da taxa de juros e suspensão do pagamento de dívida dos estados aumenta a conta financeira do governo federal. Serviço da dívida. O Banco Central está subindo os juros para lidar com a inflação e isso faz a dívida pública crescer mais. Os estados também têm recebido aval do Supremo Tribunal Federal para suspender o pagamento das dívidas à União. Por último, aqui tem uma leitura dos economistas dizendo o seguinte: tem 2 riscos aqui que já estão sob judicialização, que são o pagamento dos precatórios e a compensação aos estados pela redução do ICMS. Quando vai somando custo por custo, é que eles chegam na conta de 430 bilhões de reais, o que dá pouco mais de 4% do PIB. Aqui tem um cálculo importante e o Manuel Pires me fala uma coisa que é o seguinte: a solução vai precisar ser encontrada e ela vai precisar lidar com o curto prazo. O governo não vai ter como manejar o orçamento se ele não encontrar espaço para isso. Então, a solução que está sendo mais discutida hoje é o chamado waiver dos limites fiscais. É uma autorização do Congresso Nacional que suspende os limites dos gastos públicos, mas com o compromisso do novo governo de dizer: olha, eu preciso de 6 meses para conseguir organizar um orçamento, arrumar a casa, dar
prioridade ao que é prioritário e aí apresentar um novo arcabouço fiscal, que pode ser uma revisão, um aperfeiçoamento do teto de gastos ou não, mas que seja crível, que seja sustentável e que gere a percepção de que o país vai ser solvente ao longo dos anos. O governo não pode cortar na própria carne uma reforma administrativa? Não ajudaria nisso? Pode, o corte de despesas, né? O Braulio, o Borges e o Manuel Pires chamam muita atenção para isso, né? O corte de despesas, e não necessariamente um corte de despesas que diminua o custo do Estado, mas um corte de despesas que dê um direcionamento mais eficiente para as políticas públicas, isso a reforma administrativa faria. Tem uma discussão hoje, por exemplo, nós estamos falando aqui sobre o orçamento secreto. Ano que vem, 20 bilhões de reais para as emendas de relator, que acabam dispersando os recursos públicos para políticas públicas e não para política pura no acolhimento daqueles que mais precisam do Estado brasileiro. Então, sim, as reformas podem fazer isso, a reforma tributária não necessariamente vai baixar a carga tributária, mas, de qualquer forma, não há espaço e é preciso uma autorização do Congresso para dizer, olha, eu te autorizo, mas você tem que ter compromisso de tempo e o que você vai fazer depois disso. Essa é uma comunicação com o Congresso Nacional e com a sociedade brasileira. Muito bom, Thaís. Obrigada, viu? Obrigada, meninos. Agora eu vou.